Estamos aqui agora, em definitivo, como diz o pessoal do esporte, né? Estamos aqui agora em definitivo, entrando para fazer aqui o nosso bate-papo com os profissionais que estão trabalhando aí em diversas partes do planeta. A gente vai ter um arquiteta na Austrália, um engenheiro em Vancouver, um engenheiro em Dublin, e eu aqui e mais um outro engenheiro na região de Washington. A gente vai estar conversando e batendo um papo um pouco sobre essa situação do coronavírus, isso que está impactando a vida de todos nós, né? Eu estava vendo alguns estudos hoje, a coisa começou não há muito tempo, né, galera? E fez uma escalada muito rápida, né? Hoje os números aqui, os números americanos, estou com um site aqui que mostra números em dados em tempo real. A gente está com 11 mil casos, né? 11 mil casos de coronavírus nos Estados Unidos, sendo a área de Nova York, né? Nova York, o estado de Nova York, é o maior foco hoje nos Estados Unidos. Números recentes mostram, deixa eu ver aqui o breakdown por estado. Desculpa, pessoal, Estados Unidos, total 23 mil, né? Números de agora, 23 mil Estados Unidos, sendo no estado de Nova York 11.600, tá? Estado de Washington 1.500, estado de New Jersey 1.300. Esse é um site que dá números online. Nós vamos estar falando hoje com um pessoal que está engenheiro no Canadá. O Canadá está com 1.200 casos. Vamos estar falando com o pessoal da Irlanda. A Irlanda está com 785 casos. A Austrália 1.072. Vamos ver quais são as medidas que os diferentes governos estão tomando, né? Aqui na minha área, na área de Nova York e Nova Jersey, os três governadores, na verdade, do Tri-State, que a gente chama aqui, Connecticut, Nova York e New Jersey, eles entraram em comum acordo de praticamente paralisar todas as atividades, tá? Eu trabalho com coordenação de projetos, gestão de projetos, então eu contrato obras, eu verifico obras, eu fiscalizo obras. Estamos já trabalhando de casa desde o meio dessa semana, tá? Estamos trabalhando de casa e de ontem para hoje, o governador de Nova York e New Jersey determinou o fechamento de todos os negócios não essenciais, né? E aí vai ser, e aí a questão, né? O pessoal da área da construção é essencial ou não é essencial, né? Bom, daqui a pouco eu vou estar falando com o Rafael Bessa, vai ser o meu primeiro entrevistado de Vancouver. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ok, a minha ferramentinha de chamar online está funcionando. Gente, se cair a live por algum motivo, eu vou entrar novamente. Você reconecta e você continua assistindo, tá? Bom, voltando ao caso aqui de New Jersey e Nova York. Eu fiz uma pesquisa hoje profunda no assunto, porque parece ainda não estar claro se construção é uma atividade essencial ou não, tá? De acordo com a minha pesquisa, ainda no estado de Nova York, eles fizeram uma lista de negócios essenciais, né? Nova York e New Jersey. E, na verdade, o nome construção ele só aparece na manutenção de prédios, tá? Manutenção de imóveis. Eu estou aqui com a listinha do que seria essencial. Então, na verdade, a construção ela entraria como um item de suporte para cada área dessa. Eu vou falar um pouco rapidamente para vocês. Olha, Essential Healthcare, Essential Infrastructure, eles têm a lista. Essential Healthcare, Research vamos lá, laboratórios, hospitais, clínicas de urgência, clínicas veterinárias, clínicas de cuidado de idosos, local de venda de medicamentos, enfim. Tem uma lista, Essential Infrastructure, que seria a questão de água, de luz, telecomunicações, aeroportos, hotéis. Hotéis foi considerado como um item essencial em Nova York, ou seja, não estão fechados. Essential Manufacturing, então a questão de fabricação de comida, de químicos,
de equipamentos médicos, sanitários, telecomunicações, agricultura, essential retail, que seria o varejo essencial. O que seria o varejo essencial aqui na área? Farmácias, lojas de conveniência, lojas de venda de frutas e verduras, postos de gasolina, restaurantes apenas para delivery e take-out. Agora, interessante, aí para a área de construção, engenharia e arquitetura, as lojas de building materials e hardware, elas podem ficar abertas, né? Elas podem ficar abertas. Então, veja lá. Essential services, aí vamos lá, o que ele considera? Coleta de lixo, correios, né? Lavanderias, que aqui é muito utilizado. Engraçado, child care services, entrou na lista de serviços essenciais, só que as escolas foram mandadas fechar, né? Isso aqui eu não entendi. Casas funerárias, a parte de jornais e mídia, bancos, vamos lá. A parte de construção, o que é que diz aqui, gente? A parte de construção diz o seguinte, que é a questão de infraestrutura ou reparos emergenciais. É o que está nessa lista aqui, tá? E toda a parte essencial do governo. Deixa eu ver o que tem mais. Então, mesmo aqui, isso deve estar acontecendo em muitas áreas, aí no Brasil também. Quer dizer, o que fecha, o que não fecha. É muito fácil você falar, fecha um shopping center, mas e uma obra de construção? Então, ainda está um pouco duvidoso o que se pode fazer ou não na área de construção. Eu li uma reportagem que o governador da Califórnia declarou que obras na área de residencial elas não iriam parar, obras na área hospitalar e de toda a área de infraestrutura não parariam, tá? Então é uma questão ainda que está evoluindo dia a dia. A Associação Geral dos General Contractors americana, elas mandaram uma carta para o presidente Trump alertando sobre essa questão, né, da paralisação da construção. A gente vai ver o que isso vai repercutir, tá, nos próximos dias. Mas vamos chamar o nosso primeiro convidado. Deixa eu ver se ele está por aqui já, né? Rafael Bessa está aqui, vamos lá? Vamos ver o que está acontecendo lá no Canadá. Vamos ver. Está aqui, meu amigo. Tudo bom, Rafael? Como é que Oi, você Alex. está? Tudo bem? Tudo ótimo. Vou dar uma ajustada aqui na minha câmera para pegar aqui. Rafael, você está falando de Vancouver, é isso? Correto. Quanto tempo já mora aí, Rafael? 4 anos. 4 anos. 4 anos agora em abril. E já trabalhou em que setores aí da engenharia? Aqui em engenharia, meu primeiro emprego na engenharia foi com tratamento sanitário e agora o segundo em consultoria para serviço de engenharia em projetos de óleo e gás, mineração, pulp and paper e infrastructure. Mas meu foco hoje é mineração. Apesar de ter trabalhado em outros projetos em óleo e gás e guerra natural liquefeito, por exemplo. Ou seja, são projetos de infraestrutura e mineração. E fala uma coisa, como é que esse impacto do coronavírus está chegando na sua empresa? Houve dispensas? Como é que está isso aí? Então, o impacto da minha empresa específica, minha empresa, como eu disse, é uma consultoria de engenharia. Então, o cliente chega, entra em contato conosco, nós temos uma relação boa com clientes de diversas indústrias e ganhamos alguns projetos. Boa parte dos projetos estão sendo colocados em hold pelo lado dos clientes. Conservação de fluxo de caixa em momentos de dificuldade. Isso afeta diretamente a gente também. Então, o que está acontecendo hoje na nossa empresa? Algumas pessoas estão entrando em férias compulsórias quando não tem trabalho. Eu, por exemplo, vou começar a tirar um dia de férias por semana para ir trabalhar, basicamente trabalhar em jornada reduzida, né? Reduziram carga horária. Isso, basicamente seria isso, com uma estratégia de tentar segurar o fluxo de caixa, reduzir custo e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto ao funcionário, porque, mal bem, estaria gastando um dia das minhas férias por semana, mas não estaria me afetando financeiramente e ainda tendo uma redução de fluxo de caixa para a empresa, conservando um pouco o caixa da empresa. Outra coisa que aconteceu foi as bonificações anuais da empresa foram congeladas nesse momento. Nesse primeiro momento até. Ou seja, não houve corte, né? Não, ainda não. Ainda não tivemos corte. Mas é difícil de prever
É se difícil não de vai prever. acontecer. É difícil de Provavelmente prever. vai acontecer. O Canadá como um todo está tendo muitos cortes. Ontem mesmo eu vi uma reportagem falando que o nível de desemprego hoje, nível de potencial de recessão está atingindo os níveis da crise de 2029. 2029. 1929. Não estamos falando nem de 2008. 2008. É 29, da Grande Depressão. Porque É uma é uma coisa que ninguém se preparou, né? Não, é muito diferente a crise que está acontecendo hoje com a crise de 2008. A crise de 2008 foi algo gerado pelo homem e hoje a gente tem um cenário de vírus, de pandemia, muito De diferente, pandemia. onde tudo está fechado. Os estudiosos, agora está aparecendo muitos estudos que já previam isso, né? Mas a questão é que me parece que os governos não deram muita atenção nessa questão sanitária de se um vírus. Houver um vírus, a gente não é especialista no assunto, mas vamos lá, houveram vírus no passado que fizeram estragos aí pela história da própria gripe espanhola, que diz que acho que até matou um presidente brasileiro, que matou milhões. Mas o fato é que me parece que não houve muita atenção nessa área e pegou todo mundo desprevenido, né? Aqui, até 2 semanas atrás, estava a vida normal. Não tinha Exato. nada que Aqui estava também. acontecendo. Aqui também. Acho que sei, 20 casos. E do nada disparou para 80, 100. Hoje estamos com 1.200, se não me engano, 1.020, algo dessa ordem de grandeza. Mas E vamos lá. Então, Rafael, desculpa, vamos ter que correr hoje, porque tem mais convidados para entrar. Hoje, acho que, como é que tá Vancouver aí de casos hoje? A tua área aí. Não, você está falando... Na tua região de casos de coronavírus atualmente. Olha, minha província é a British Columbia, hoje tem em torno de 300 casos. 300 casos? Na província inteira. Eu não sei exatamente na área de Vancouver, mas acredito que a maior parte dos casos de BC, que é British Columbia, estejam localizados na região próxima de Columbia, que é onde próxima de Vancouver, que é onde temos a maior densidade populacional. E quais são as restrições hoje em dia de ir e vir? São o governo... Comércios? Comércio estão abertos, fechados já? Não, comércios totalmente fechados. Eu acho que é muito similar hoje aos Estados Unidos. Os comércios estão todos fechados, só aberto o comércio de supermercado, farmácia. Aparece uma outra venda aberta de produtos alimentícios, mas no geral tudo fechado. A maioria das pessoas trabalhando de casa, exceto quando extremamente necessário trabalhar no escritório. E Vancouver, o pessoal ainda vai na rua, principalmente para exercitar, mas a rua está bem vazia. Deram essa ordem de fechar todos os negócios não essenciais ou ainda está aberto, por exemplo, academia? Como é que está essa rigorosidade de fechamento de negócios? Fechou tudo mesmo? Só está aberto o que é essencial? Fechou tudo, só está aberto o que é considerado essencial. Academia fechada, restaurantes fechados, bares fechados, tudo fechado. Vocês estão se antecipando, né? Aqui a gente só vem fazer isso quando os casos aqui no meu lado, de todo o outro lado de Manhattan. Manhattan está com 1.500 casos. New York City inteiro está com quase 8.000. Então, nesse ponto, os Estados Unidos demorou um pouco. Me fala uma coisa, Rafael. Você vê, cara, é muito futurologia, mas vamos lá, vou perguntar isso para todo mundo. O que você olha para o futuro e vê, cara, assim, você vê alguma oportunidade surgindo no meio dessas densas nuvens aí? Você vê... O que você vê? Dá um norte para a gente aí. Olha, é muito difícil de você prever a situação hoje, mas eu diria que para a gente, mercado de engenharia, provavelmente as oportunidades vão estar em mercados essenciais, como mercado alimentício, mercado hospitalar. Você que trabalha com infraestrutura provavelmente terão muitas obras nessa área. Mercado de energia e mineração. Até né? Durante vai precisar fazer hospital, né? Vai precisar fazer obras essenciais, né? Exatamente. Mercado de energia e mineração, eles estão em baixa, principalmente energia, óleo e gás, mas a população precisa de energia, então ainda vão ter trabalhos pontuais, não na mesma demanda de antes. Eu diria que os serviços de engenharia vão focar hoje acredito que no próximo 1 ano, em mercado essencial, infraestrutura hospitalar, alimentícia, serviços sanitários, água potável,
essa área que E não tem como manutenção parar. não vai parar também, né? E talvez com critérios bem mais rigorosos daqui para frente. Rodrigão, obrigado pela tua participação. A gente vai marcar outros papos com mais tempo aí para manter o pessoal informado. Tá bom? Beleza. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tá aí o meu amigo Rodrigo dando aí o depoimento dele. Você vê, o Canadá está com, acho que a área dele está com 300 e poucas. Acho que no Canadá inteiro está com 1.000 e pouco. E o governo já está com ações a nível dos Estados Unidos, que demorou muito para tomar uma atitude. Vamos falar um pouco agora com... Vamos ver se meu amigo Rodrigo está aqui. Rodrigão, vou te chamar aí, hein? Rodrigão está lá na Virgínia, lá do lado do Trump. Vamos ver. Vamos ver se entra. Aqui, a sua carreira no Canadá está falando que as fronteiras estão fechadas, né? Vamos ver se o Rodrigão aceita lá o nosso chamado. Olha ele aí. Fala, Rodrigão. E aí, Alex, tudo bom, cara? A gente só se fala por mensagem, né, cara? Só por mensagem. Outro dia eu tive aí do lado do teu lado aí em Fairfax County, na Virgínia, nem sabia, nem me toquei. Ah, pô. Meu amigo, o caos é grande, ninguém nunca passou por isso. Você é um cara que está trabalhando no governo, né? Trabalhando no county. Para quem não conhece, o county aqui é como se fosse estrutura de cidade no Brasil, né? É uma área maior dentro do uma área estado, maior. Né? Uhum. Que tem várias cidadezinhas ali. Só que o county a gente pode falar que seria como se fosse uma prefeitura no Brasil, não é isso, Rodrigo? E você trabalha lá. O que você faz lá, Rodrigo? Então, eu sou... primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Isso. Rodrigo Leitão. Eu vim para cá em 2017, sou engenheiro civil, tá? Gerente de projetos. Então, eu estou trabalhando como gerente de projetos sênior do condado aqui. O condado, a gente não tem essa estrutura governamental no Brasil, mas se assemelha muito à parte de cartório, comarca, que chama, né? Que ele pega várias cidades e une numa estrutura governacional. Esse é o condado. E aí, no caso, você analisa os projetos ou você vai a campo? Isso, fiscaliza as obras? O meu departamento é o FMD, Facilities Management Department. A gente está trabalhando full time agora, porque a gente tem que manter todos os prédios do condado operando, né? Então, você trabalha internamente? Eu trabalho para o condado e isso que eu faço. Eu pego o projeto desde o início, contrato pessoas para fazer o projeto, design. Legal. Contrato pessoas para fazer a construção, supervisiona e aprova todo esse processo aí. Então, a gente tem bibliotecas, a gente tem estações de polícia, escolas também? Bombeiros, escolas, 911. Então, toda essa parte, tudo que tu pensa que o governo local tem, são mais ou menos 300 prédios que a gente tem que manter funcionando. Escolas estão fechadas, bibliotecas estão fechadas, centros comunitários estão fechados também. Então, mas o projeto, a construção continua nesses lugares. Os projetos que estão em andamento, a gente está tocando, a gente continua trabalhando. O que vocês estão fazendo hoje? O departamento é grande, é difícil de falar sobre todo tem mundo. Hospital, tem o que você... Não, hospital não tem. A gente tem escola, está acontecendo projeto em escola hoje, em biblioteca, centro comunitário, estação de bombeiro e 911. Isso eu sei que está acontecendo porque alguns projetos estão comigo e outros com alguns colegas de trabalho próximos. Então essas obras não vão parar por enquanto, são consideradas obras essenciais, e são obras essenciais, né? São obras essenciais, não vão parar por enquanto. Vários desses prédios estão fechados, o que facilita para a gente que trabalha lá dentro. Sim, reformas, né? Reformas, esse tipo de coisa. Eu imagino que por um bom... É difícil de prever quanto tempo vai fechar, tudo vai parar, né? A gente não sabe. Eu estava até esses dias conversando aqui, porque nos Estados Unidos, ao menos, a gente tem procedimento para tudo, né? A gente tem procedimento se der um terremoto. A gente tem procedimento se der um atirador for atirar no prédio. Mas para esse tipo de epidemia não tem. Tem então, procedimento para o que já aconteceu, né? Isso, é verdade. Que nem na Flórida, furacão. Todo mundo já sabe o que vai fazer. Todo mundo sabe o que fazer. Né? Califórnia, terremoto. Não sei se aí na área tua tem terremoto também. Quer dizer, é o que você falou, já tem um standard procedure
em Tá place, tudo. mas e agora? Agora a gente está aprendendo, né? E as coisas mudam de hora em hora, né? Dependendo, um dia é uma coisa, outro dia já está tudo fechado, ou tá tudo mudando. Me fala uma coisa, como que tá a área de Washington, Virgínia, nessa questão toda, as comunidades, já está tudo fechado também? Já Tá tá tudo como... fechado aqui. A Virgínia, bem, tu veio aqui em Fairfax, é o condado Sim, que eu trabalho. Então, DC é no meio e Virgínia e Maryland é tudo vizinho, tipo 15 minutos de carro tu vai de um lugar para o outro. Tá tudo fechado. Na Virgínia foi a última que está fechando restaurantes agora, que ainda não estava fechado. Então, está aberto, como em outros lugares, supermercados, farmácias, hospitais. E aí, o governo local está aberto lá, tem alguém, a gente está sendo incentivado a não ir muito no escritório, ficar mais em campo, para não ter muito contato, mas está aberto também. E é só, cara, o resto tá tudo fechado, o pessoal, todo mundo em casa. e me fala uma coisa da tua rede network, ó, do próprio condado. O condado, eu Uhum. imagino, não vai dispensar ninguém, né? A parte governamental acho que mantém Não, essa estrutura. Mas o resto, você tem ouvido falar de demissões, de redução? Como é que tá aí? imediatamente. Fala. Assim, a obra em hospital está acontecendo, mas está parando um pouco porque a gente não tem muita máscara aqui. Tu não consegue comprar máscara aqui nos Estados Unidos e Isso, álcool em isso gel, eu esse ia tipo te de coisa. perguntar, como é que tá a questão de saúde nas obras? Tu não consegue, cara. Tem álcool gel, mas ainda assim é difícil de conseguir. Então, obra em hospital, eu estava trabalhando antes do condado, eu trabalhava numa empresa que está tocando obra em hospital. E eles pararam lá porque os funcionários não têm máscara, o pessoal de construção não consegue comprar máscara. Então, a gente não está fazendo. Eles não estão fazendo agora. Centro geriátrico também, está tudo parado. Tipo, tu não tem equipamento de proteção para dar para o teu funcionário, para eles conseguirem trabalhar lá. Então é só alguma coisa muito urgente, vai alguém lá desentupir uma privada, uma coisa, mas obra nova parou. Tá parando, né? Tipo, qualquer local que tem gente de risco, parou a obra, cara. E, Não tá funcionando. e quem que, por exemplo, faltou máscara? Quem que manda Uhum. parar? Porque eu acredito que o funcionário quer trabalhar, né? O E eles funcionário quer querem trabalhar. fazer a graninha deles. E quem que está mandando parar? São vocês mesmo? Porque O não pro- vem em condições. Isso. Parte da gerência mesmo. A gente manda parar porque não tem condições de segurança para trabalhar. O que a gente está fazendo é aproveitando esse pessoal que está trabalhando nesse tipo de obra e tentando redirecionar para aumentar o número de operários em outras obras. Ok. Isso a gente está fazendo, está tentando, mas uma hora que eu vejo, assim, conversando com amigos e tal, tipo, tá todo mundo cortando investimentos, todas as empresas, né? Tu vê todas as empresas grandes, hotéis, toda a parte de turismo, todo mundo tá sofrendo aí com isso. Então tá todo mundo cortando investimento. Então, cara, vai ter um gap aí uma hora que a gente vai conseguir, digamos que a gente consiga redirecionar esse pessoal para outro tipo de obra e consiga trabalhar agora, entende? Mas como está acabando o investimento, o pessoal não está investindo mais e não vai ter novos projetos, vai ter uma hora que a gente não sabe quando, mas pode ser daqui 6 meses, um ano, que vai ter um gap, acho que vai ter um grande número de pessoas desempregadas, cara. Vai, e eu acho que vai ser durante, inclusive, né? A gente já está Ah, vendo isso acontecer, porque é. as empresas estão cortando aqui, cara. Aqui não adianta. Mesmo é que nem o Bessa acabou de falar lá, quer dizer, uma consultoria de engenharia high level, Uhum. óleo e gás. Cara, cortou a hora, mandou o pessoal para casa. Imagina os serviços mais básicos, entendeu? Os É. serviços mais braçais. Então, por isso que o governo aqui já está começando a. Cara, já deve ter gente passando necessidade por aí, porque se o governo não começar a botar grana aí, é o que o Brasil está começando a pensar fazer, né? O Brasil vai sofrer Porque com isso aí, o cara. problema aqui a economia é muito dinâmica. Você perdeu o emprego, você vai fazer outra coisa na hora. Você Uhum. se vira. Mas, cara, tá tudo É. fechado, cara. Tá tudo fechado. E aqui a gente tem 400 eu estava olhando aqui agora até o dado atualizado, a gente tem 426 casos aqui na região. O que não é muito comparando Sim. com os Estados Unidos em geral, porque, cara, a gente está com 25 mil casos agora nos Estados Unidos. Aqui tá com 8 mil em Manhattan, em New Imagina, York cara. City. New York Não, City é não. uma ilha, cara. Quer dizer, Tá, é tá mais que uma ilha, mas espalhada, né? tá espalhada, O é. Queens tá com mais, mas tipo, Tá mil e mais que Manhattan. seiscentos Queens, 1.500 Brooklyn e Aham. Manhattan vem em terceiro. Mas mesmo assim, cara, é Cara, muito vai ser. denso, é muito denso. E o New Yorker, ele tem que trabalhar, cara. O custo de vida é altíssimo. É, Então é. é crítico. Rodrigão, acho que você meio que tocou em tudo que eu queria tocar, assim. Você vê alguma oportunidade aí, cara, nos surgindo, a menos que seja essas questões urgentes? Você vê alguma luz aí para durante ou Cara, depois? não quero criar falsa esperança em ninguém, não vejo nada de bom pela frente, cara.
Eu vejo o serviço, como o Rafael falou, aí, serviço essencial, vão continuar, né? Vão continuar tendo, porque todo mundo precisa ter um hospital, precisa ter uma farmácia, um supermercado. Mas do jeito que está todo mundo, a gente nem está chegando muito, a gente não fala muito, vê que a gente fala muito de morte, mas a gente não fala muito de economia, cara. A economia tá tudo, A tá todo mundo economia quebrando. é o maior impacto. Tá todo mundo impactando, cara. A bolsa tá batendo recorde negativo, cara. Tá todo mundo cortando o investimento futuro, que é o que para nós de design, projeto, construção, é o que conta, né, cara? Porque vai ampliar uma empresa, vai ampliar uma rede, alguma coisa, e tá todo mundo cortando grana, cara. Eu não vejo. Acho que vai começar a esquentar aí, talvez próximo ano, acho que esse ano tá meio perdido aí. E eu não vejo nada muito promissor ainda pela frente, cara. Você e eu que estamos aqui, essa pergunta a gente vai receber bastante. Muita gente já está arrumando as malas assim que a linha aérea abrir, vai sair fora dos países mais pobres. Você acha que é a hora de vir para cá? Cara, eu acho que é hora de cortar a viagem ao máximo e ficar onde tu tá, cara. Sossegar, Sinceramente. né? Deixar a poeira baixar e ver Deixa baixar, deixa ver o que vai acontecer. o aftermath. Quer dizer, depois o outro dia, né? Outro dia a gente vê, cara. Se tu tá no Brasil lá, por exemplo, se tu tá no Brasil agora, cara, que não tem tanto caso que nem aqui, mas eu acho que vai explodir lá logo, imagino, tá? Porque isso é inevitável. Aqui, eu lembro, começou com... Cara, Manhattan tinha 3 casos e Westchester teve um caso que deu 100 casos. Olha a loucura em 2 semanas. Em 2 semanas. Aqui também, cara. É sem precedente, cara. É inacreditável. Beleza, Rodrigão. Obrigado pela tua participação. Outro dia a gente marca um papo mais longo aí. E então, a gente conversa sobre outros detalhes. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Joia, cara. Um abraço aí. Saúde para você e família. Abraço. Falou, vocês também. Esse foi o Rodrigão da área de Washington. Hoje a live tá corrida, galera. Eu vou tentar bater um papo com cada um deles. Dependendo do horário, a gente abre para perguntas no final e aí eu chamo algum deles aí para responder, tá? Vamos lá chamar o Eric agora. De Dublin, na Irlanda. Vamos ver. Olha ele aí. Fala, meu amigo. Senhor Alex, tudo bom? Tudo certo, né? Vamos mantendo o nosso otimismo e saúde, até porque se a gente entrar no pânico, a palavra é essa, a gente vai ficar doente, né? Tô bem surpreso com o que o pessoal tá comentando aí, né, sobre a área de engenharia de modo geral, no Canadá e nos Estados Unidos. Eu não imaginava que estava nesse nível que eles estavam comentando, para ser bem honesto. Vamos lá, quem é o Eric? O que você faz aí na Irlanda? Antes da gente entrar nas minúcias aí do Corona. Então tá, eu sou o Eric, sou engenheiro eletricista, trabalho com uma consultoria, sou engenheiro sênior nessa consultoria. Tô recente, tô 3 meses apenas, mas antes eu vim de 2 anos de uma empresa de utility de energia, que é a ESB. Tô na Irlanda há 5 anos e estamos aí nessa mesma pegada, coisa de né? morar fora, né? Se não bastasse todos os desafios que a gente passa, né? Exato. Agora mais essa. Meu amigo, então hoje você está numa consultoria, você trabalhou numa empresa pública, não é pública, é privada, né? Mas Não, hoje é privada. É privada, né? Porque na Irlanda, assim como aqui também, mas na Irlanda é mais, que eu lembro, acho que tem 3, 4 de energia. Mas essa que você trabalhou é a que faz o controle geral da rede, né? A ISB é a que é dona do assets, né, de toda a Irlanda, e ela faz gerenciamento da distribuição de energia. E aí nós temos a gente chama de DSO, e a TSO, Transmission System Operator, é a AirGrid, é uma outra empresa. É engraçado porque eu lembro na Irlanda, gente, empresa de energia que nem de celular aí no Brasil, né? Você troca, você tem promoção no fim do ano, é uma doideira. Mas é que a empresa de energia aqui, a ISB é a única que faz a distribuição. Comercialização, existem várias outras. Então hoje você faz projeto de quê? Hoje eu faço projeto de wind farms, subestações de 400 kV, 400, 200, 110 kV também. Energia eólica, energia focado para energia eólica também,
Tá? Nós fazemos esses tipos de projetos para energia eólica e também para data centers, né? Porque a Irlanda virou o berço de data centers na Europa. Vale isso. Então vamos lá, como é que está a Irlanda hoje nessa situação do corona? Que nível que está aí a preocupação da sociedade? O pessoal está de boa na rua? Como é que está isso aí? Fala pra gente. Bom, vamos lá. Em questão de números, nós estamos com 785 casos, sendo que só no condado de Dublin são 431. A gente está falando de 55% dos casos aqui nessa região. O governo recentemente, na terça-feira, na verdade desde a quinta-feira da semana passada, está pedindo para quem pode trabalhar em casa, trabalhe em casa. Quem pode, ainda não é uma imposição. Então, foi quinta-feira isso, então na sexta-feira todos os escritórios aí que o pessoal começou a trabalhar de casa. Na terça-feira, que foi dia de São Patrick's, é a maior festa aqui do país. Exatamente. Né? O que houve aí? Parou? Fechou tudo. Puxa. Estava literalmente, na segunda-feira saiu uma nota falando que todos os pubs, bares, tudo deveria fechar. Eu lembro que saiu uma nota que em Nova York também tem uma parada grande aqui de St. Patrick's e não teve, né? Não teve a parada. Os pubs estavam fechados, a famosa área aqui do Temple Bar estava vazia. Algumas pessoas, quando existia aglomeração de pessoas, a polícia ia lá dispersar as pessoas. A polícia tá na rua, e aglomeração, assim, de 10, 15 pessoas. Não estamos nem falando de muitas pessoas. Mas tá certíssimo, cara, porque essa é a hora de coibir. Sim. Se deixar a coisa perder a mão, é complicado. Olha a situação da Itália aí, né, cara? Na Europa aí, vocês são uma ilha, tudo isso, mas a situação da Itália e da Espanha é calamitosa, né? É calamitosa. Sim. É uma coisa que você não... É difícil controlar agora, né? Exatamente. E assim, o governo ele tá dando respaldo, né? Ele tá ajudando. As pessoas que tiveram carga horária reduzida, o governo ainda entrou com social welfare para ajudar essas pessoas que tiveram a carga horária reduzida num valor de 203 euros por semana. Então, quanto por semana? 203. Quer dizer, só reduziu a carga horária já tem direito a esse allowance. Sim, inclusive os estudantes aqui na ilha. É mesmo? Sim. Assim, o governo ele anunciou que esse valor de bilhões, né, sairiam de uma conta, de uma reserva de emergência para o Brexit. Ok. Então, ao invés de usarem para o Brexit, eles usaram na situação de emergência que agora nós estamos. Só uma dica lá pro Brasil, né, cara? Eu tava ouvindo na rádio essa semana, tem um fundo... como é que é? Fundo partidário guardado agora acho que de 11 bilhões. Olha aí. Pega esse dinheiro e põe na mão da galera, cara. O pessoal vai passar necessidade. Olha a situação da Irlanda. Quer dizer, todo mundo vai receber 420 euros. Aqui está começando a se mexer aqui. Porque aqui, você sabe, aqui para aprovar uma coisa não é só o presidente. Então, eles estão querendo colocar 1.200 por pessoa. Perdeu o emprego, vai ter as condições, mas... Basicamente, um casal com filho receberia 1.200 cada um, ou seja, 2.400 e mais $500 por criança. Então, isso é uma coisa que já está acelerado, porque é o que eu falei com o Rodrigão aí. Tem gente já passando necessidade aqui, cara. Imagino. Perdeu um emprego, imagina. Você perde o emprego. Aqui, nego, perdi emprego, ia fazer Uber, ia fazer Lyft, ia fazer... Vai fazer o quê? Tá tudo fechado. Você tem que ficar em casa, né? Mas e aí, como é que tá na tua empresa, então? Teve corte, redução? Como é que tá isso aí? Tudo isso que a gente falou, assim, de um âmbito geral, né? Agora, falando um pouquinho da engenharia, como o Rafael lá de Vancouver comentou, né? Na minha empresa, o único comentário foi, trabalha de casa e as bonificações vão ser congeladas por um tempo. Essa foi a única situação. Então, durante a semana, o tempo todo estão pedindo que todos os processos de licitação continuem, e continuem a submeter, né, aplicar para o cliente. Inclusive, na sexta-feira, nós tivemos a premiação de um tender milionário. Então, assim, não está parando. A área de energia é uma área essencial, né? Eu não vou nem entrar em óleo e gás, tá? Porque eu vi que, acho que foi o Rafael, comentou que óleo e gás na área de energia está bem complicado. Eu estou falando na área de subestações, transmissão de energia. Isso aí não pode parar nunca, né? Não pode parar. Você chega aí a campo, não? Ou você só faz a parte de projeto? Não, vou a campo também, porque a gente tem que fazer a validação do projeto, fazer acompanhamento de obra. E nisso a empresa realmente pediu para nós pararmos. Muitas obras estão parando aos poucos. Conversando com algumas pessoas de outras áreas, de área de engenharia civil, algumas obras eles estão reduzindo, mas não chegaram ao ponto de fechar.
completamente. Até porque tem a questão do social distancing. Eles estão mantendo essa questão da distância entre as pessoas, né? Claro que eu não posso generalizar, tá, Alex? Eu tô falando aqui o que eu consigo Sim, conversar com as claro. pessoas. Até porque é que nem o Rodrigo estava falando também, é dizer, não está obrigado a fechar as obras aqui, mas como é que você faz um monte de obra sem ter máscara? Aqui o governo pediu para as construtoras doarem para os hospitais, cara. Tá entendendo? Uau. Tá nesse nível aqui. Não tem máscara, cara. Eu não achei máscara para comprar, eu não tenho máscara. Ainda não tem. Eu tenho uma, Também. até a Paula tá ali, a Paula me deu. A Paula trabalha comigo, o esposo dela trabalha no hospital, me conseguiu uma máscara. Mas, cara, não tem em lugar nenhum para comprar. Aí você entra no Amazon, tem fraude, né? Porque o pessoal começa, né? É gente que não presta, dá em árvore, né? Todo Então lugar, é complicado, cara. Complicado. É. Como é que você mantém essa massa trabalhando sem ter condições de. Se cair Exato. doente aí, como é que faz, né? Exato. E é engraçado que, ouvindo, eu realmente fiquei surpreso com o que os meninos estavam comentando agora na live, porque aqui na Irlanda, os processos seletivos para a área de engenharia, de IT, eles continuam. Claro que teve uma redução do face-to-face, mas continua online. Sim. É até uma dica que a gente pode dar para o pessoal que está aí, de repente perdeu o emprego, procura as áreas essenciais, né? As áreas essenciais, elas não vão parar. A área de como você está falando, a área de energia, a área de infraestrutura, as empresas, por exemplo, empresas que têm data center, como é que para? Como é que para? Vai parar a internet? Vai parar o Google? Vai parar né? Queira ou não, as redes sociais hoje viraram essenciais, é por onde a gente se comunica, né? Então, assim, fala. Imagina, eu já estava conversando com o meu chefe sexta-feira, né, à tarde. Olha como os sistemas de IT melhoraram tanto com o tempo, né? E quão reliable eles são hoje. Quantas pessoas hoje não estão trabalhando à distância e a internet está aí suprindo a necessidade de todos? Olha os data centers, como eles estão conseguindo fazer a comunicação. Tudo bem, uma hora ou outra dá uma travadinha, mas você tem acesso à sua documentação. Sim, É o grande teste, é o grande teste, né? É que nem assim, é tanta coisa ruim para falar que a gente não vê as coisas boas. Ontem eu estava numa live também, até do Flávio Augusto, aquele da WhatsApp, ele tá fazendo umas lives com alguns CEOs e os caras estão falando o que eles estão fazendo, né, meu? E assim, a atitude dos caras é muito positiva, assim. Você vê o cara demitiu 100, mas tá ali mostrando, dando a cara para bater. E muitos têm falado isso, é a hora de se reinventar, né? É a hora de testar o que nunca testaram. Né? Primeira, é que nem o meu time. A gente nunca pensou, imaginou de trabalhar à distância. Né? Eu tenho 6 pessoas no meu time, a empresa inteira tem umas 80 pessoas. Agora a gente tem que, do dia para o outro, amanhã vocês vão trabalhar de casa. E a gente está se virando, cara. E começou a achar que tinha um monte de sistema que a gente nem usava, já tínhamos os sistemas, mas não usávamos. Como é que a gente... E agora nós estamos tendo a oportunidade de implantar. Então, se a gente cair, lógico, quem perder emprego e tal, mas se a gente cair nessa de... A gente tem que começar a botar a cabeça para pensar. Isso aqui tem um potencial que a gente nem imagina, né? E, assim, incluindo isso que você comentou, imagina se as pessoas realmente tomam essa situação como férias. Vai parar o mercado. Por exemplo, eu tive que entregar um projeto de sexta-feira que tinha que ir na sexta-feira. Não importa. Não importava a situação. O cliente queria o projeto sexta-feira, eu tive que entregar. Então, se a gente não tivesse esse acesso à internet de confiança, o cliente ia ficar assim, deficiente, a empresa ia ser impactada, porque teríamos multas, por aí vai. Mas eu acho que você está falando também, o Eric, tem muito da situação da Irlanda e do que você está me falando, assim, das precauções que o governo já está tomando. Então, a Irlanda ela tá num momento econômico muito bom, pelo menos vinha, né? E muitas vagas de engenharia e TI já sempre teve. Então, assim, se o governo agir rápido, ele vai conseguir, né, manter ainda esse diferencial, né? Vocês são uma ilha, vocês conseguem mal ou bem, vai lá, bloqueia o border aqui, não deixa ninguém entrar. Poxa, tem exemplos, eu já li, por exemplo, a própria, lógico, tem teoria que a Rússia está escondendo o jogo, mas dizem que a Rússia está muito pouco afetada disso, né? Não sei, né? Vai que o Putin mandou, tá mandando esconder. Isso é um outro problema. Mas tem casos, por exemplo, a ilha de Macau, na China também. Ou seja, se os políticos levarem a sério, eu tô vendo que a Irlanda está levando a sério, o impacto vai ser muito, muito, muito menor. Mas se deixar a coisa ficar nos níveis de Itália, Espanha, cara, é um caos social. Sim, sim. Né?
Você tem uma ideia, o número de armas aqui subiu muito a venda. Cara, eu vi isso na internet, eu achei incrível, porque eu assisti um filme ontem falando sobre vírus, né, que tá aí na Netflix. E aí você via que as pessoas entrando e assaltando a casa dos outros, das outras pessoas por conta de comida. E aí depois da sequência eu vi que o índice, as pessoas estão comprando mais armas nos Estados Unidos. É como se, né, estivesse encontrando ali com o que o filme Cara, fala. período de escassez, é complicado, você nunca sabe, né, meu? Nunca sabe. Agora, eu queria até aproveitar aqui, cara, assim, avisar a galera. Cara, não vai faltar comida. Não vai faltar comida. Olha a Itália. A Itália não tá faltando comida. Não é verdade? Da onde vem a verdura? Vai da fazenda. Da onde vem a carne? Vem da fazenda. Lugares que tem pouca contaminação. Mesmo assim, os governos estão protegendo a fabricação das coisas. Então não adianta sair comprando um ano de mercado, né? Não. Vai faltar, cara. Entendeu? E outra coisa, vai começar a estragar. E aí as pessoas vão jogar fora. E aí? Ericão, olha Né? só. Pergunta de última. Manda aí. Quem tava planejando ir para Irlanda? Quem tava já com a malinha pronta? Eu não sei como é. Tá recebendo voo ainda, não? Não, Parou estamos o voo. fechados desde quinta-feira à noite. Do Brasil, inclusive. Do Brasil, inclusive. Tá. Você não voa direto pro Brasil, né? Mas voos, Tem que parar por Londres, algumas né? áreas eles estão... Fala de novo? Tem que passar por outros países, eles não tem voo direto? Não, não É temos, mesmo? não. É. Abriu a fronteira. Aquela galera que estava já decidida para ir e tal. O que você fala para essa galera? Depende da situação, né, Alex? A gente não tem bola de cristal ainda para falar como é que se o governo vai ter esse dinheiro ainda para subsidiar os 203 euros até o final dessa crise. Ou se vai continuar emitindo visto, né, cara? Olha, eu acredito que isso sim, viu? Que isso vai acontecer. Claro, tudo depende da economia. A gente não pode ficar só falando coisas positivas, né? Eu tenho uma tendência a ser mais positivo. E eu acredito que a Irlanda ela vai sair bem dessa por conta do histórico econômico que já tivemos e da forma como estamos levando isso. Mas, olha, quem está vindo para cá, como estudante, eu acredito que venha, continue seu projeto e analise a situação, né? Talvez preparado para passar um pouquinho mais de aperto, né? Talvez. Porque eu lembro quando eu cheguei, a crise aí estava ainda no finalzinho e eu lembro que o emprego era curto, a coisa não estava assim tão fácil. De repente, esse plus que teve aí nos últimos anos, talvez a coisa dê uma reduzida. Mas é o que você falou, se o cara quer ir, bota a malinha nas costas e vai pra luta, né? Exato. Vem e tenta. Acho que assim, não é tentar a vida, né? E faça da sua vida melhor. Aqui. É isso aí. Beleza, então, Eric, vamos lá. Se der tempo, a gente Fechou. faz as considerações finais aqui, mas eu vou falar com a Camila agora. Um abraço. Tamo junto, obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o Eric falando da Europa, né? Uma situação um pouco diferente, bastante diferente da nossa realidade aqui nos Estados Unidos. Vamos ver como é que tá na Austrália agora. A nossa representante aí do sexo feminino. Vamos ver se ela tá aí. A Camila é arquiteta. A galera aqui. Vamos ver. Olha ela aí. Olá, como vai? Olá, Alex, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Apesar dos pesares, estamos aqui na luta, né? Mantendo a fé. Primeiramente, obrigado por participar. Imagina. Achei muito legal a iniciativa da gente conversar sobre esse assunto agora em todos os países. E ontem eu cheguei a fazer algumas pesquisas. Depois eu envio para você a bibliografia dos sites que eu pesquisei para passar essas informações. Vou primeiro me apresentar. Isso, fala pra gente quem é a Camila, o que você está trabalhando, quais são os projetos. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou arquiteta e project manager. Eu trabalho na construção civil aqui na Austrália há 3 anos. Trabalhei 2 anos em uma obra pública e agora eu estou trabalhando, vai fazer quase 1 ano, numa obra privada de um hotel que fica no centro da cidade com VGV de 250 milhões de dólares. Eu vou falar um pouco da Austrália, da situação que está aqui, e depois eu falo sobre a construção civil, tá bom? Ok. Primeiramente, a Austrália foi um dos
primeiros países a gente foi constatado um caso, né, do corona aqui. Isso foi em janeiro. E as medidas Janeiro? Foi em janeiro. É que vocês estão bem próximos da China, então a coisa já vem rolando há mais tempo, né? Tipo, E a estão mais Austrália próximos do muita que nós influência. todos aqui. Tem muita influência da China. Então, tudo vem da Tá. China. A população australiana, a grande parte da população australiana é chinesa. É mesmo? Muita gente, muita coisa. gente que veio agora é cidadão, mas é chinês, mas também tem um background chinês. Aqui em Sydney Não sabia também, disso. grande parte da população é chinesa também. Então, fora que tudo, nada é fabricado. Não vou dizer nada, mas a maior parte de tudo, de todos os bens de consumo e tudo mais, vem de outros países, e material de construção, e a China é o nosso maior fornecedor. Então, Imagino. Então a gente teve que tomar bastante cuidado desde o mês de janeiro. A primeira medida foi, quando apareceu o primeiro caso aqui, informação. Eu vi que a informação foi muito bem divulgada em todos nas ruas, nos jornais, em tudo, a respeito da doença, dos sintomas, e se houvesse algum caso, para entrar em contato direto, criar um número, um canal, né, de comunicação só para isso. Então, quem tivesse os sintomas, entrar direto em contato nesse canal, com essa comunicação, e através desse canal, seriam informados os lugares. Fazer a triagem, né? As pessoas irem diretamente. Isso. Em relação a... Isso já a partir de janeiro. Começaram a já fazer essa campanha. Foi. Tá. Hoje está com quais são os números, Camila? Hoje nós temos aqui na Austrália 1.000 infectados. 1.000? 1.000. Meu Deus, olha só. Em 3 meses avançou tão pouco, né? Na verdade, na última semana foi a pior situação, porque até a última semana nós tínhamos 450 pessoas infectadas. Nossa. No meio da semana que acabou quase triplicando, né? E o total até o momento são 7 mortes. Nossa, então assim, foram medidas muito eficientes, né? Porque para um país da dimensão da Austrália, quer dizer, se bem que você falou que... Então, peraí, a curva está ascendente, é isso? Então, ele demorou a contaminação e a curva agora está meio ascendente, é isso? Agora está mais ascendente. Desde as últimas 2 semanas, as medidas estão sendo tomadas aqui no país. Assim, as fronteiras foram fechadas durante a semana passada. Agora só entram mesmo australianos no país, não entram mais imigrantes. A construção civil, já há 2 semanas eles pediram para não participarem de nenhum evento com mais de 200 pessoas 200. Pelo país. E na construção civil, a primeira medida tomada foi que todas as obras reduzissem pela metade a quantidade de funcionários, né, de mão de obra. Nossa. Então, a obra que eu trabalho, que normalmente tem em torno de 500 pessoas, hoje tem em torno de 200 pessoas. E essas foram as medidas tomadas nas 2 últimas semanas. Semanas. Não quer dizer que tudo vai continuar dessa forma, porque sim. também, a cada dia, tudo muda, né? Aqui está sendo absurdamente. Diariamente eles estão implementando coisas assim que no outro dia nem se pensou em falar, né? Então, imagino também como que não seja em outros locais. Fala. Na sua empresa, como é que está o clima na sua empresa? Teve corte? Estão falando em corte? Como é que tá? Vamos começar na base, né? Da empresa, e aí a gente vê as outras camadas ao redor de você. Sim. A empresa que eu trabalho continua trabalhando normalmente. Todas as pessoas estão trabalhando em campo, continuam trabalhando em campo. Só as pessoas mais idosas do escritório, eu percebi que essas pessoas elas estão fazendo só reuniões por Skype, não estão participando mais de reuniões físicas, né, com as pessoas.
só reuniões por Skype, elas estão trabalhando em casa, mas o resto, todo mundo está trabalhando normalmente. Você continua indo para o escritório normalmente? Continuo indo eu sou... Fica na obra. Eu trabalho no site, né, Tá. na obra. Eu continuo indo para a obra todos os dias, a obra está bem mais vazia, a cidade está bem mais vazia, mas para a gente não mudou nada. Agora, a minha empresa não é a maioria, não está agindo conforme a maioria. A empresa mesmo do meu marido também trabalha na área da construção civil, e ele trabalha no escritório, e todas as pessoas do escritório estão trabalhando de casa, normalmente, fazendo reuniões via Skype, trabalhando de casa, e acho que uma vez na semana acabar indo para o escritório para entregar algum projeto ou alguma reunião, algo específico, mas a maior parte do tempo estão trabalhando em casa, mas trabalhando normalmente. A gente realmente... nós estamos nos superando com essa capacidade de poder trabalhar à distância. Eu acho isso muito interessante. Acho que sempre depois de um grande problema mundial, uma grande guerra, enfim, né, uma situação como essa, a gente começa a ver a nossa capacidade de... Tem que se reinventar, né? De se reinventar, isso mesmo. E eu acho que vai ser essa, né? Vai ser o nosso futuro, poder ter essa oportunidade de trabalhar em casa e ter mais qualidade de vida, poder usar o nosso tempo de uma maneira mais produtiva para a nossa vida pessoal. Sim. Você foca mais. Eu tô gostando se não fosse toda a experiência ao redor, né? Se não fosse o lá fora, né? Eu tô gostando dessa experiência de trabalho de casa. Eu tenho uma filhinha pequena, então, enfim, no almoço consigo interagir com ela e almoçar em casa, comida mais saudável e tudo. Então, é o que eu tô falando. Não fosse as circunstâncias lá fora, eu gostaria de trabalhar, de ter uma opção de trabalhar assim, né? Mas... Alex, eu tenho uns pontos para falar que eu acho que são bastante importantes. Eu acho que nessa situação a cultura interfere bastante também, porque eu vi alguns pontos aqui, por exemplo, a Austrália, por ser um país economicamente muito estável, a cultura do australiano não é de juntar dinheiro. E é sempre muito fácil arrumar emprego. Aqui também. Principalmente para todos os operários, todas as pessoas que trabalham em obra. Então, assim, se hoje a pessoa perdeu o emprego, amanhã ela está tranquila, ela arruma outro emprego na obra. Nunca houve preocupação em relação a isso. Então, eu vejo, assim, lógico, não estou falando de todas as pessoas, não estou generalizando, mas pela maioria das pessoas que eu convivi, que eu conheci, eu vejo que não há uma preocupação em guardar o dinheiro. Aqui a gente recebe o salário, na verdade, é um salário semanal. Então, cada semana você recebe o seu dinheiro, o seu salário, e você paga as suas contas da semana. E semana que vem você vai receber dinheiro de novo. Então, assim, não há aquela preocupação de guardar o dinheiro para pagar as contas no final do mês. Sim. O que acontece agora como aqui na Austrália tem um sistema legal de contratação através como se as pessoas fossem autônomas, então você trabalha por hora durante a semana, no final da semana você apenas emite um invoice para a empresa que você trabalhou te pagar as horas. Quando essa empresa ela te paga, ela já desconta os impostos e o superannuation, que é como se fosse aposentadoria. Então, é uma forma legal de trabalhar sem vínculo empregatício. Numa situação dessa, o que aconteceu? 50% da equipe de obra não está trabalhando mais. Essas pessoas que não estavam juntando dinheiro, porque realmente ninguém previu o que podia acontecer. Ninguém previu. E o que acontece é o seguinte, se o país parar 4 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o que for, a gente corre o risco dessas pessoas não terem mais dinheiro para comer. Realmente. Então, aqui, a construção civil, ela é considerada um serviço essencial. Então, o governo está fazendo de tudo para segurar a construção civil o máximo possível, pensando nessas pessoas, porque uma semana sem trabalho é extremamente impactante na vida financeira dessas famílias, dessas pessoas. Eu acabei pesquisando aqui algumas coisas que eu acho muito importante, mas antes disso, eu vou falar sobre um pouquinho mais na obra, como a gente está trabalhando. Os procedimentos. Os procedimentos.
Porque antes todo mundo chegava e entrava na obra às 7. Então, o que a gente está fazendo? A gente muda o horário. Então, uns entram às vezes um pouco antes, outros entram um pouco depois. É normal aqui sempre ter uma reunião que eles chamam o pre-start, antes de começar o trabalho, que é repassado tudo que a gente tem que fazer na obra durante o dia. Então, essas reuniões elas estão sendo separadamente por cada equipe, não é mais todo mundo junto. A hora do almoço também está sendo separada, então as pessoas, para evitar que as pessoas fiquem juntas. Aglomeradas, né? Aglomeradas. Por enquanto não está faltando máscara, a obra está providenciando o álcool em gel também. E a limpeza, eu estou vendo que a limpeza está sendo muito mais eficiente agora do que era antes. Assim, absolutamente tudo, gente limpando, passando álcool em todos os lugares. E nós acreditávamos que essa era a forma da gente conseguir segurar a quantidade de pessoas infectadas, né, no país, mas a gente viu que mesmo assim, com esses cuidados, acabou quase dobrando na última semana. E uma pergunta, curiosidade, ainda continuam recebendo muito material da China? Isso manteve? Não, isso é uma outra coisa também que é muito preocupante aqui. Todo o material de obra não está sendo mais recebido, nada mais está sendo recebido nos portos, né? Está tudo parado. Inclusive, na minha própria obra, tem navios chegando da Itália. Nossa. Com um monte de coisa, muito material, as cozinhas de todos os apartamentos do hotel que foram fabricadas lá. E a gente está nessa expectativa, a gente não sabe como que vai ser, como que a gente vai receber esse material, se não vai receber, se vai ficar parado, provavelmente vai ficar parado ali na imigração por muito tempo, vão por talvez uma quarentena, sim, né, 15 dias, 20 dias, 30 dias, não sei, até poder entrar em contato com esse material. E a população ao redor? Hoje o comércio em geral, como é que tá? A gente vê que tem muito comércio está fechado, cafés, restaurantes estão fechando, mas ainda tem cafés abertos, tem restaurantes abertos. Não é lei ainda fechar? Não é lei fechar ainda. Não é lei fechar ainda. Não é lei. Não foi decreto. E o que a gente prevê para as próximas semanas é que haverá decreto para fechar tudo, absolutamente tudo, talvez não só mercados, mas assim, por regiões. Por exemplo, esses bairros vão fechar durante essa semana. E aí as pessoas não podem sair de casa, a não ser que seja por algum motivo específico. E enquanto outros bairros ainda tentam para não parar a economia de vez, né, do país. É uma coisa que está se repetindo, né, de país a país. Agora, a situação de vocês é interessante, que vocês começaram lá cedo e agora está aumentando, né? Talvez alguma coisa ocorreu aí nesse inteirinho, ou testes aumentaram, né? Também acontece isso, começa a testar mais gente, começa a descobrir que tem mais gente contaminada. Camila, a gente vai ter que concluir, senão o Instagram vai derrubar a gente. O que você conclui assim? O que você vê o futuro? O que você pode falar aí para quem está parado, perdeu o emprego, ou quem está querendo ir para a Austrália? Tenta dar um pouco de, Alex, de alento para alguém. Eu pesquisei bastante a respeito de como o governo está se planejando para segurar o país economicamente através dessa crise e não fazer o país parar. Existem muitos pacotes de investimento do governo que já foram divulgados. Só na construção civil está sendo investido 17 bilhões de dólares, que vai ser suporte para as empresas não demitirem funcionários. E para estimular a economia, investimento de obras públicas, só 5 bilhões serão destinados só para a construção de novas escolas. Durante a crise. E eu acredito que agora não, porque o que acontece agora durante a crise para segurar os salários das pessoas e elas não serem demitidas. Mas assim que passar esse período de contaminação, investindo em novas obras públicas para voltar a mover a economia, aquecer a economia do país. Então, assim, é um pacote é um planejamento que está sendo feito baseado em ajudar não só as empresas grandes, mas as empresas médias, as empresas pequenas também. E, além disso, eles estão diminuindo as taxas do banco para compra de imóveis residenciais. Se o governo não intervir, a coisa
A questão é que em alguns países já perderam a mão, né? Sim. Itália, Espanha, aqui não é que perdeu a mão, é que chega uma hora que não tem muito mais o que fazer, a não ser colocar dinheiro na mão das pessoas. Aqui, quando 50% da população americana está dentro de casa, né? Então, assim, chega um momento que você não tem muito mais o que fazer, a não ser ajudar as pessoas a ter dinheiro, né? Sim. Esse investimento é um investimento pensando no país nos próximos 3 meses. E eu acho que é muito importante também a gente passar para o pessoal, para todo mundo, não entrar em pânico, Sem dúvida. sabe? Não entrar em desespero. Sim, cobrar das autoridades, do governo, as medidas e planejamento para reerguer o país e para segurar a economia do país nos próximos 3 meses, como que o governo vai fazer para diminuir o desemprego ou então para fazer o país voltar a crescer novamente. Eu acho que não está faltando comida, os mercados eles estão abrindo aqui todos os dias, mesmo enquanto a gente vê que está tudo fechando, mas os mercados continuam abrindo, então calma, trabalhar de casa normal, como se você estivesse trabalhando no escritório. Se você pode, obviamente, tem muitas outras pessoas que não estão podendo trabalhar de casa, mas acho que simplesmente também não começar a ter pânico e desespero. É isso aí. Em frente, é isso. Camila, te agradeço para você. Vamos ter outras oportunidades para falar mais, tá bom? Vamos sim. Fica com Deus. Saúde para vocês. Para vocês também, obrigada. Tchau, tchau. Gente, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa live. Eu só queria passar uma mensagem final, o seguinte: se você está numa situação complicada, uma situação difícil, perdeu emprego, reduziu horas, tenta manter o teu núcleo familiar, né? Comida é o básico, aluguel. Aqui nos Estados Unidos já está se considerando que não vão poder despejar ninguém nesse período. As contas de utilities, elas não vão poder ser cortadas na maioria. Então, assim, isso é uma tendência nos países que estão sendo afetados. Então, não se desespere. Fique atento às notícias, fique atento às ajudas do governo, fique atento aos benefícios que você tem direito. E fique atento às oportunidades que vão aparecer. Serviços essenciais não vão parar, manutenção não vai parar, energia, água. Fica atento, porque se você estiver atento e surgir oportunidade, você vai aproveitar essa oportunidade. Não sabemos até quando isso vai durar, mas uma coisa é certa, se a gente encarar isso com um olhar mais otimista, vai ser até mais saudável, vai ser até mais... Você vai conseguir enxergar com mais clareza, tá bom? A gente vai ter outras oportunidades para falar. Hoje a coisa já se estendeu por mais de 1 hora. Agradeço a todo mundo que esteve aqui. No próximo sábado, também no mesmo horário, a gente vai ter uma outra live. Fica ligado para saber quem vai ser o tema e quem vão ser os convidados. Próximo sábado, 6 horas de Nova York, 7 horas de Brasil. Não vou conseguir responder perguntas, que o Instagram vai me derrubar a qualquer momento, mas manda dúvidas, questões no meu direct. Vou tentar responder. E sábado que vem, 6 da tarde de Nova York, 7 horas do Brasil, a gente se encontra novamente. Grande abraço, galera. Obrigado por vocês ficarem até aqui. Eu vou publicar esse vídeo no meu Instagram e também no meu YouTube, tá bom? Um abraço. Fiquem bem.